pessoal, então continuando, né, com a nossa aula. Hoje a gente já vai para uma outra parte do nosso conteúdo, né, que é a alfabetização. Então, nós começamos lá na concepção de linguagem, né, qual é a nossa concepção, o conceito de linguagem e como ela movimenta a nossa prática em sala de aula. Passamos para as concepções de gramática, né, vimos as concepções, né, que são estudadas, que são apresentadas por alguns autores. Vimos também que elas não são excludentes, que eu não preciso optar por uma ou outra, eu posso sim utilizar uma e a outra, né, e também o que vai mobilizar toda a minha prática, toda a forma como eu vou utilizar essa gramática, como eu vou visualizar essa gramática dentro da minha sala de aula, vai ser muito da forma como eu concebo a prática, a linguagem, o trabalho com a linguagem, né? E a partir daí, então, baseada na concepção de linguagem, na concepção de gramática, eu vou ter os tipos de ensino também, né? Vamos retornar um pouquinho aqui, para a gente poder relembrar, né? Que os tipos de ensino, que é o prescritivo, né? O descritivo e o produtivo, né? Lembram? O prescritivo vai ser justamente aquele que vai levar o aluno a dominar. Lembram do dominar, que a gente comentou um pouquinho sobre isso? Né? Será que realmente a gente domina a nossa linguagem? Ou será que a gente se apropria dela? Será que a gente se adequa o nosso uso a ela, né? Então, pensar um pouquinho sobre isso. Depois a gente passa para o ensino descritivo, mais filiado ao estilo da gramática descritiva também, que vai trabalhar muito em relação à forma e função, muito em relação às variantes da língua, né, que a gente também comentou na aula passada, que é uma riqueza enorme, são muitas as variantes que a gente tem do português brasileiro, e como isso enriquece a aula, né, como isso enriquece o ensino, e não o contrário. Né, como é bom saber que a gente possui uma riqueza linguística tão grande, né, tão vasta, né, como a gente pode utilizar isso na nossa sala de aula. A gente vai trabalhar um pouquinho depois sobre isso também. E o ensino produtivo, que é justamente fazer com que o aluno tenha a seu dispor para um uso adequado, tá? Então, não é um domínio, ele não domina a linguagem, ele faz um uso adequado. Lembram que a gente comentou também que a linguagem, baseada lá no livro A Língua de Eulália, que a linguagem, ela é quase, a gente pode tomar ela como roupas, como vestimentas, né? Então, dependendo da situação, do lugar onde eu vou me vestir de uma maneira mais adequada, né? Então, a linguagem, ela vem bem ao encontro disso. Fazer com que o aluno tenha a seu dispor para uso adequado a maior escala possível de potencialidades de sua língua em todas as diversas situações e que tem necessidade delas. Então, lembra o nosso aluno, ele já entra falando na sala de aula, ele já tem ambientes linguísticos, ele já consegue se movimentar dentro desses ambientes linguísticos, e o que a gente faz é, digamos, munir ele de maiores habilidades, de outras habilidades, a gente vem para agregar, né? O nosso aluno, ele não é uma folha em branco, ele não chega com conhecimento completamente nulo na linguagem, pelo contrário, ele já traz um conhecimento mesmo lá na alfabetização. O meu aluno, ele já chega na sala de aula falando, mesmo que, né, de uma maneira mais simples, com vocabulário um tanto mais curto, mas ele já chega falando, né? Então, baseados nisso, a gente vai trabalhar hoje com a alfabetização, os conceitos de alfabetização. E como eu falei para vocês também, isso não é um achismo, eu não parei e fiquei pensando sobre, né, até quem dera eu tivesse esse vasto conhecimento, assim, de repente, mas não, né, são todos os materiais que eu estou trazendo para vocês, que a gente está discutindo, são baseados em autores que já se debruçaram há um longo tempo, né, e já discutem sobre essas temáticas, né. Então, hoje a gente vai trabalhar com a Magda Soares e com a Roxane Rojo, falando um pouquinho de alfabetização e um pouco de letramento, tá? Então, começando, tá? O primeiro, um conceito trazido pela Magda Soares para a discussão é justamente assim. Toma-se por isso aqui a alfabetização em seu sentido próprio e específico, processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita, tá? Então, antes da gente, por exemplo, quero chamar a atenção um pouquinho para vocês, quando ela fala processo de aquisição do código escrito.
Então, nesse momento, tá? Quando a gente pensa nesse ângulo da alfabetização, é um processo da aquisição do código da estrutura linguística, tá? Então, das habilidades de leitura e escrita. Então, é bem isso, essa parte mais do código, tá? Da parte estrutural. E aí, esse exemplo também é da Magda, tá? Que fala o seguinte: Pedro já sabe ler, Pedro já sabe escrever. Quando a gente, tanto quando a gente produz, quanto quando a gente ouve, Pedro já sabe ler, Pedro já sabe escrever, é bem a noção da linguagem enquanto código. Saber ler. Nesse ponto, a intenção, né, do saber ler é justamente esse decodificar. Eu tenho um código linguístico, tá? E eu começo a decodificar, eu começo a ler, eu começo a juntar as sílabas, né? E eu começo a fazer as pronúncias, né? Então, nesse momento, eu estou decodificando. Ou quando eu estou escrevendo, quando o Pedro já sabe escrever, sem contexto nenhum, somente saber ler e escrever. Eu começo a codificar. É bem o processo da representação, né? Primeiro, grafema, fonema, eu tenho as letras, né? E eu vou transformá-las em som. Então, grafema, fonema. E fonemas, grafemas, né? Eu tenho os sons e eu começo a partir da oralidade passar para a escrita. Primeiramente, a parte escrita oral, quando eu estou lendo, depois oral e escrita, né? Quando eu estou escrevendo. Então, nesse momento, quando a gente pensa na linguagem apenas como um código, e eu tomo como conceito, como base, que o aluno ele já sabe ler e já sabe escrever, se eu não penso em um contexto, né, se eu não penso na informatividade do texto, se eu não penso na atuação linguística, na atuação social desse meu aluno, enquanto está realizando essa leitura e essa escrita, o meu conceito de alfabetização é justamente essa aquisição do código escrito e das habilidades de leitura e escrita. Tá? E nesse momento, a minha concepção de língua é como um sistema. Existe um sistema linguístico composto por uma estrutura, por uma sintaxe própria. O aluno ele vem dotado dos seus conhecimentos da língua oral, né? Então as habilidades orais dele, ele já adentra a sala de aula com elas, né? Estou pensando lá na alfabetização, tá? E o que nós vamos trabalhar é a parte escrita, a parte da leitura e da escrita. Primeiro ele vai decodificar e depois ele vai codificar novamente, ok? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro conceito que a Magda traz para nós. Depois tem um outro conceito, que é justamente para a gente conseguir fazer esse contraponto, fazer essa discussão. Nessa perspectiva, a alfabetização seria um processo de compreensão, expressão de significados. Aí já muda um pouco a leitura, tá? Um processo de representação que envolve substituições gradativas, ler. Só que não é apenas ler, é ler um objeto, um gesto, uma figura, um desenho, uma palavra, em que o objetivo primordial é a apreensão e a compreensão do mundo, desde o que está mais próximo, a criança, ao que lhe está mais distante, visando a comunicação, a aquisição de conhecimento, a troca, tá? E aí, como exemplo, nesse momento eu estou usando como exemplo, que é um exemplo da Magda, Pedro já leu Monteiro Lobato. Pedro escreveu uma redação sobre Monteiro Lobato. Vejam que a gente apenas mobilizou algumas palavras, tá? A gente fala sobre o mesmo Pedro, mas o que aconteceu com ele foi completamente diferente. Lá, no primeiro, ele sabe ler e ele sabe escrever. Agora, o que ele sabe ler e o que ele sabe escrever e a diferença que isso faz na vida dele, nós não sabemos ainda, né? Mas no segundo a gente já sabe. Porque quando a visão da alfabetização, ela vai visar justamente esse processo de compreensão e de expressão de significados, vai muito além de apenas codificar e decodificar. Vai muito além disso. Como eu falei para vocês, os conceitos, eles não são excludentes. A gente pode trabalhar com eles unidos, né? Meu posicionamento é esse. Lembra que eu comentei com vocês, acho que acredito que na primeira aula,
que muitas vezes a gente adentra a universidade e a primeira coisa que a gente vê é vamos romper com o tradicional, romper com tudo que a gente trabalhou até agora. E sim, a gente precisa transformar e reformar esse cenário. Acho que a sala de aula ela precisa desse processo, até porque nós, enquanto sociedade, a gente vive nessa reforma, nessa transformação. Então, a sala de aula não pode ficar estanque, porque senão o que acontece é justamente a ausência daquela ponte, que a gente também já comentou, aquela ponte entre sala de aula e vida real. Porque às vezes para os alunos parece que quando eles adentram a sala de aula, a vida real foi, acabou, não, aqui não é vida real, aqui é sala de aula, é apenas uma obrigação. Eu estou aqui fazendo um treinamento, digamos assim. Né? Então, eu não vou utilizar o que eu estou aprendendo aqui, a não ser na prova, a não ser quando eu fizer algum trabalho que a professora pediu. Meu único interlocutor é a professora. Né? Então, não tem a ver com a minha vida real. A linguagem que eu uso aqui, eu não vou utilizar lá fora. E nós precisamos justamente fazer essa ponte, esse link, para que o aluno apreenda realmente, né, mais do que a decodificação, que ele consiga aprender e construir conhecimentos na sala de aula e ele leve esses conhecimentos para a vida dele e ele traga os conhecimentos da vida dele para dentro da sala de aula. Porque aí sim a gente consegue estabelecer esse processo de ensino-aprendizagem de uma maneira realmente produtiva, uma maneira realmente que vai permitir uma construção desse meu aluno enquanto sujeito. Lembram no finalzinho da aula passada também? Eu só estou fazendo umas retomadas para a gente conseguir fazer os links necessários. Meu aluno, quando ele adentra a sala de aula, ele é um sujeito. Ele já possui conhecimentos prévios. Então, eu não posso anular ele. Então, quando ele chega lá no início, que ele começa a aprender as primeiras palavras, as sílabas, formando palavras, depois ele vai para as frases, e assim ele vai construindo o seu conhecimento, vai ampliando o seu conhecimento, o seu arcabouço linguístico, ele pode fazer isso trazendo seus conhecimentos prévios. E como a gente pode fazer isso? Bom, lá no início, né, lá quando ele está lá no código, lá na decodificação, eu posso buscar materiais que sejam mais próximos da realidade do meu aluno, que ele consiga visualizar de uma maneira, digamos, mais acessível, que seja mais acessível para a compreensão dele. Palavras mais próximas do seu cotidiano, eu não estou dizendo em tolir ou tolar o meu aluno em um vocabulário pequeno, um vocabulário que seja somente daquele momento. Não, eu estou dizendo fazer este vocabulário se expandindo mais aos poucos, fazendo com que ele parta daquilo que ele já conhece e ampliando, né? Ele sai de um momento X em que ele vai começar a decodificar, a ler, ele vai começar a escrever suas primeiras palavras a partir de coisas que são da realidade dele, né? E indo até o mais distante. Só que desde esse momento, a partir desse momento dessa decodificação, que a gente já consiga olhar com olhos de uma língua que não é uma mera transcrição da oralidade. Né? Então, o que ele está fazendo não é somente codificando, né, a oralidade. Ele está nesse momento expressando significados, ele está compreendendo os significados. Porque a linguagem, como a gente viu, ela vai muito além do que o instrumento, aquela coisa, digamos, um instrumento de comunicação, aquele código que eu possuo, e aí eu vou transmitir uma mensagem e ela sai exatamente igual. Não, não é assim. A linguagem ela é muito mais do que isso, ela extrapola. O que significa para mim não significa para vocês a mesma coisa, né? Então, a partir desse momento que o aluno ele precisa conseguir fazer esses links de realidade e sala de aula, para que isso não se escape dele, né? Para que ele não entenda a sala de aula como um ambiente à parte da vida dele, porque às vezes fica tanto enfadonho, né, pesado para o nosso aluno e para nós também, porque quando a gente sente no aluno que aquilo não está frutificando, que está chegando e parece que ele não absorve, não compreende, não faz sentido para ele, isso também pesa para nós. Então, quando a gente consegue fazer essa troca na sala de aula, é uma coisa muito prazerosa, muito satisfatória. Então, que a gente consiga pensar um pouquinho nisso, por exemplo, né?
Quando eu estou lendo alguma coisa, eu estou extraindo um significado, ok? Então, bom, se eu consigo ler um texto, eu estou conseguindo extrair um significado dele. Ele está para além, né, do Ivo viu a uva, eu estou conseguindo extrair dele um significado, algo que vai refletir em pensamentos, em uma reflexão, alguma coisa que vai me levar para além daquele texto. Vai me levar para fazer significados além do que ele está somente escrito ali. Vamos supor, um exemplo. Se eu tenho num texto, pensando lá nos textos lá dos anos iniciais, e dentro desses textos, que a gente tem muitas figuras coloridas, figuras para chamar atenção, a nossa sala, ela já é muito mais colorida, ela é muito mais lúdica, ela tem cor, porque o aluno ele precisa visualizar isso, ele precisa ler isso. Quando a gente chega e começa com aquelas atividades em relação às estações, né? Que a gente começa a trabalhar com as cores, e aí a gente tem o verão, que é o sol, mas a gente não tem sol no inverno? Temos sol no inverno, mas por que, que o sol é o reflexo do verão? Por que, que a gente lê o sol como o verão? Porque é o que predomina no verão. Então, nessa simples atividade, a gente já está realizando uma leitura. Quando a gente coloca as flores na primavera, não existem flores fora da primavera? Existem várias, que florescem antes, depois da primavera. Mas é que é um período em que existe uma variedade, digamos, muito maior. As flores, elas florescem muito mais, é um período muito mais rico, muito mais fértil para a plantação. Então, isso já é uma outra leitura. Então, são pequenos detalhes, mas que a gente leva para a nossa vida. E isso é uma atividade de leitura. O aluno já está praticando a leitura nesse momento. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, sobre os semáforos, né, sobre a sinaleira, ele sabe que aí a gente começa aquelas atividades das cores. Vermelho para os carros, ele para. E nós, enquanto pedestres, a gente pode atravessar na faixa de segurança. Se está amarelo, é atenção, eles vão permanecer parados, mas alguns não. Então, a gente já toma um certo cuidado. Quando tem a sinaleira ali marcando para o pedestre, a gente tem só o verde e o vermelho, né? Então, a gente já vai marcando ali e o aluno ele já começa a fazer essa leitura, porque quando ele sai, ele vai para a rua e ele enxerga isso, ele faz uma leitura. Não precisa ter um texto escrito, você pode atravessar a rua. Não, é só marcação do verde. Marcou o verde, eu posso atravessar. Marcou o vermelho, eu fico parado no meu lugar. Ele já está lendo isso. Quando ele chega próximo a alguém, que são leituras que ele já traz, e a pessoa está com uma cara mais amarrada, mais séria, já não está tão receptiva. Não precisa ter um cartaz, não fale comigo hoje, né? Porque a gente já sabe que a pessoa está um tanto mais introspectiva. Quando a pessoa está mais sorridente, mais falante, já sabe que a pessoa está mais receptiva, né? Então, são leituras que nosso aluno, alguns já trazem, né? E outros aprendem dentro da escola, mas são leituras. Quando a gente coloca uma figura, um boneco sorrindo, abanando, né? Isso aqui, que é isso? Em algum momento da nossa vida a gente aprendeu que isso é um cumprimento, seja de despedida, seja de oi quando está longe, né? Eu acho que nos dias de hoje mais ainda a gente tem utilizado, né? Porque a gente não pode estar próximo, então às vezes a gente passa, a gente olha alguém, dá só aquela banadinha, porque não pode abraçar, mas a gente já sabe. Então, muitas leituras a gente realiza quando a gente pensa que ler é um extrair significados. Então, no momento que eu consigo extrair um significado sem a necessidade do texto escrito em si, isso também é uma atividade de leitura. Isso também é o ato de ler. Por quê? Porque nesse momento ele já está realizando essa comunicação, essa troca, já está existindo isso. É que nós, enquanto sociedade, nós damos muita importância para a grafia, né? Então, quanto mais escrito, melhor. E documentos são escritos, né? Antigamente, como é que se realizavam os contratos? Como é que eram realizados os contratos? Um aperto de mão, a palavra valia.
Então, às vezes a gente ainda escuta, né, os avós, os tios falando, ah, não, porque eu sou do tempo. Eu acho que os avós, né? Os meus são os avós, né? Da minha época, meus tios são mais jovens. Brincadeira, tá? Hum. Mas sempre dizia, não, porque eu sou da época em que a palavra bastava. Porque eu sou do tempo em que o fio do bigode era uma garantia. E aí vai, né? E hoje não. Nada mais se faz assim, através da palavra oral. É escrito. Eu preciso. Tá, cadê o contrato? Cadê a assinatura? Se não tem, não é válido. Porque a nossa sociedade, ele é muito da grafia, né? Nós precisamos da grafia, da escrita. Mas se a gente analisar e parar para pensar um pouquinho, né? Se não fosse a oralidade, não existiria grafia. Nós começamos com as palavras, a linguagem, ela começou na oralidade. E muitas das coisas que a gente tem hoje, das culturas, das tradições, e eu vou trazer alguns exemplos, acredito que na próxima aula, justamente assim, porque a linguagem, ela começou na oralidade, depois ela foi para a grafia. E às vezes nós denotamos muita importância, digamos que 98%, quando não 99% ou 100% das nossas aulas, elas são baseadas apenas na escrita. Sendo que o nosso aluno, quando ele chega na sala de aula, ele já possui um conhecimento oral muito grande, comparado à sua faixa etária, né, ao nível de aprendizagem que ele pode se adequar ali dentro da sala de aula e tudo mais. Ele já tem um conhecimento grande. E quando a gente deixa ele falar, quando a gente deixa ele se expressar e a gente atribui significado à fala dele, ele se sente muito mais à vontade. E isso desde os primeiros anos, isso vai até o ensino médio, né? Quando não mais, acredito que até mais, até no ensino superior isso vai, quando a gente denota um significado à prática do nosso aluno, ele se sente muito à vontade. Tanto que vocês podem perceber, aqueles que já estão na prática, quando a gente fala, vamos escrever um texto, é a mesma coisa que, não sei, eu acho que é, vamos escrever um texto em uma língua estrangeira, e às vezes na língua estrangeira eles se sentem mais à vontade, né? Acho que eles que trabalham com a língua estrangeira, às vezes vão dizer isso, que os alunos se sentem mais à vontade na língua estrangeira do que na língua materna. E por que isso? Eles falam o tempo inteiro, se comunicam o tempo inteiro na sua língua materna. Onde está o X dessa questão? Onde está esse ponto que a gente não consegue encontrar, que o aluno estuda durante 12 anos, no mínimo 12 anos, a sua língua materna, e ele chega, às vezes, no ensino superior e ele não consegue desenvolver um texto que seja um texto pequeno, que seja, porque ele tem medo, ele tem receio, ele trava inteiro, né? E às vezes, com o passar do tempo, ele vai passando isso, inclusive, para a oralidade. A dificuldade que ele tem na escrita, ele faz um caminho inverso. Ao invés dele, digamos, ampliar o seu conhecimento através da oralidade, ele vai ampliando na escrita, e isso e acompanhando, ele trava em algum momento e trava tudo, né? E onde que está essa questão? Qual é o problema? Por que que o nosso aluno estuda tantos anos da língua materna e ele não consegue se sentir apropriado dessa língua materna? Talvez um ponto alto dessa questão seja justamente porque nós, enquanto professores, a gente leva para eles uma carga que eles precisam dominar a linguagem. E eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso, dominar a linguagem. Porque o que hoje significa uma coisa, amanhã já não. E a linguagem, ela é mutável. Ela é mutável, ela o tempo inteiro, ela é dinâmica. Ela vai se movimentando, ela vai se transformando. Porque nós, os sujeitos, os seres humanos, né, nós somos autores da nossa linguagem e a gente começa a utilizá-la de maneiras diversas, de formas diversas. Então, isso vai fazendo com que ela se adeque também, né? Então, vamos tentar pensar um pouquinho fora desse domínio, né? Vamos pensar na adequação, na apropriação, né? No uso adequado, porque também a gente não pode sair de um extremo, como a gente também já comentou, sair de um extremo e para o outro.
Eu saio daquele ensino daquela gramática normativa, de pegar a gramática normativa, daquele manual de regras, aquele manual de instrução, e a gente começa a fazer aquelas tabelas enormes, aquelas decorações, a gente sai daquilo ali e passa para não, se eu consigo falar qualquer coisa, eu falo. E aí eu perco toda a minha informatividade dentro do meu texto, eu perco o meu poder de argumentação dentro de um texto, as minhas referenciações, elas escapam, elas se tornam vazias, e o meu texto se escapa como um todo, ele fica alguma coisa sem coesão nenhuma, sem coerência nenhuma. Então, eu preciso de um texto coeso, um texto coerente, eu preciso de uma informatividade dentro desse meu texto, eu preciso ter referenciações corretas ali dentro. Então, eu preciso me comunicar, sim. Mas como a gente viu, o ler e o escrever, ele não é apenas uma estrutura linguística, né? Vamos tomar o texto aqui como um evento comunicativo, né? Assim como a Ingrid Dori vai falar, né? É um evento comunicativo. A Ingrid Dori, o Marcuse também, são autores que trabalham com esse texto como um evento comunicativo. Então, se é esse evento comunicativo, eu preciso me apropriar da linguagem, sim, para que ela consiga transmitir a minha intenção. Mesmo sabendo que a minha condição de produção é uma e a condição de recepção do meu interlocutor é outra, mas eu preciso me munir, né, de habilidades linguísticas para fazer com que esse texto ele venha atingir a sua meta, atingir o seu foco, que é comunicar alguma coisa. Algumas informações, interpretações, isso é a cargo. A interpretação, perdão, ela é a cargo do seu receptor, mas nós, enquanto produtores, a gente precisa se munir de habilidades que permitam que ela chegue o mais compreensível possível para esse meu interlocutor, né? Então, bom, se a gente começa a trabalhar e permanece, tá? Eu acho que esse é o ponto. Se a gente permanece durante toda a nossa prática, pensando que o nosso aluno ele precisa apenas codificar e decodificar, quando ele adentrar a um ambiente, né, linguístico em que ele precisa extrair e realizar essa leitura mais profunda, né, seja de um texto escrito, seja de um texto através de figuras, né, ele não vai conseguir, ele não vai saber, porque ele ainda está muito mecanizado, né? Então, eu acho que o ponto alto é olhar um pouco mais para essa linguagem como esse construto de significados. Eu preciso extrair significado e eu preciso colocar significado. Quando eu faço uma leitura, eu extraio o significado daquela leitura. E quando eu escrevo um texto, eu estou colocando significados ali para que o meu interlocutor seja capaz de captar esta mensagem, seja capaz de extrair daquele texto que eu escrevi um significado, seja do mais simples ao mais rebuscado, seja lá no início. Talvez, ao invés da gente trabalhar tanto como exemplos e aceitar tanto como correto aquele texto, né, que eu já falei para vocês, a casa é amarela, a casa é da Ana, a Ana é feliz com a casa, né? E aí eu começo a prestigiar tanto aquele texto em detrimento de um outro texto que iria com uma informatividade tão rica, mas com vários, com a sintaxe um tanto comprometida. Então, quem sabe se eu trabalho com o meu aluno em toda aquela parte sintática que está comprometida, mas que tem um grande significado em que ele está contando uma história realmente, talvez ele chegue daqui a um tempo, no próximo texto, e no outro, ele vai se reconstruindo, e aí eu tenho um texto rico, tanto sintática quanto semanticamente, né? Indo um pouquinho mais adiante, porque senão eu fico falando, não passo, né, o material. Agora, trazendo uma citação da Rojo, né? Tá assim, ó. Acreditamos que a alfabetização precisa basear-se, como refere Soares, numa concepção holística da aprendizagem da língua escrita, de que decorre o princípio de que aprender a ler e a escrever é aprender a construir sentido para e por meio de textos escritos, usando experiências e conhecimentos prévios. Então, vamos lá. Retornando, Pedro já leu Monteiro Lobato. Pedro escreveu uma redação sobre Monteiro Lobato. Quando eu digo isso, eu falo Pedro já leu Monteiro Lobato, estou falando que ele já
leu sobre Monteiro Lobato, ele já leu livros, ele já leu uma obra, ele já leu alguma coisa de Monteiro Lobato, e isso ajudou ele a construir uma redação, a escrever uma redação sobre Monteiro Lobato. Então, ele já, digamos que ele já captou informações, ele já aprendeu informações sobre este autor, tanto que ele foi capaz de escrever algo sobre, tá? Não entrando nos pormenores de redação e texto, como alguns autores vão trazer esse paralelo, tá? Vamos tomar redação aqui como texto, tá? Nesse momento a gente não vai problematizar, ok? Então, vamos lá. Alfabetização. A Rojo, ela vai se basear na Magda Soares, trazendo essa concepção holística. O que é uma concepção holística? A gente tem uma concepção holística quando a gente consegue ver o todo. Não somente olhando primeiro uma coisa, depois outra, não. Olhando para que esse todo é muito além do que a soma das partes. É só a gente pensar no nosso corpo. O nosso corpo, ele é muito mais do que braços e pernas, cabeça e dedos. É muito mais do que isso. Ele é um todo. Tanto que se eu machuco uma parte do meu corpo, todo o restante sente. Tanto que quando eu tenho algum problema, né, no meu organismo, e eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma febre, eu tenho alguma coisa assim, significa que alguma coisa em todo o corpo, tá? Alguma coisa está errada ali. Não especificamente onde está doendo, onde está machucado, não. Então é isso, essa visão holística, essa visão todo, é enxergar esse todo, é enxergar a formação desse aluno como um todo. Né? Ele não é mais um ali dentro daquele grupo, ele é um sujeito. E nisso que eu vejo o quanto a nossa profissão ela é válida, ela é importante, ela é necessária, né? E o quanto, né, infelizmente nós ainda somos desvalorizados. Eu não estou aqui querendo fazer um chororô, porque nós, pobres de nós, não. Mas o quanto a nossa sociedade precisaria olhar para os professores com um olhar muito de prestigiar muito mais, né? Porque quando a gente está dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos, a gente precisa olhar um por um. Essa é a visão holística que a Magda fala e que a Roxane retoma, né? Uma concepção holística da aprendizagem. A aprendizagem ela é um todo, o sujeito é um todo, então essa aprendizagem da língua escrita, ela precisa ser um todo. Ele está aprendendo um pouco aqui, mas isso aqui tem que combinar em alguma coisa lá talvez no final do ano, lá no outro ano, daqui a 2 anos, mas em algum momento tem que começar. Mas é essa visão do todo, que começa agora, mas vai ter digamos, tem um sentido maior, né? Então, essa concepção holística da aprendizagem da língua escrita, de que decorre o princípio de que aprender a ler e a escrever é aprender a construir sentido, né? É construir sentido para, então eu construo sentido para um texto e eu construo sentido por meio de textos escritos. Então, quando eu estou produzindo um texto, eu estou construindo sentido para aquele texto, né? Então, eu vou me munir de habilidades, de argumentos, né? De um vocabulário maior, para atribuir sentido, construir sentido dentro daquele texto. E por meio de textos escritos. Então, a minha leitura é muito maior. A minha leitura não é só decodificar. A gente precisa aprender a ler realmente o que está sendo dito, o que está sendo falado ali dentro, qual é a intenção. Porque aí a gente vê que aquilo que está escrito, e até mesmo aquilo que não está escrito, signifique muito. Né? Aquilo que está colocado no texto, ele tem um sentido para estar ali. Eu escrevo, eu coloco aquela palavra ali porque eu quero que o meu interlocutor leia e atribua um significado. Mas às vezes também eu não falo nada. Eu subtraio aquela informação. E nisso também eu estou falando. Aí a gente vê que o silêncio também fala muito. Aquilo que está implícito no meu texto, aquilo que eu deixo de falar no meu texto, também fala alguma coisa. Né? Então, tanto aquilo que está explícito quanto as implicitudes de um texto fala. Né? Então, tudo isso é atribuir sentido para e por meio de texto, usando experiências e conhecimentos prévios. Então, quando o meu aluno chega na sala de aula, ele já tem o conhecimento, ele já sabe falar sobre algum assunto. Se a gente sentar com ele, dando atenção a ele e perguntar alguma coisa para ele vai saber responder. Talvez ele não saiba fazer isso no texto escrito, mas oralmente ele sabe.
Então, quem sabe não seja o momento de nós, enquanto professores, denotarmos um valor maior para a oralidade do aluno, fazendo com que ele se sinta mais à vontade na oralidade e trazendo aos poucos ele para a escrita, né? Porque às vezes ele chega na sala de aula e aquele turbilhão de escrita, eu sei, eu entendo que nós temos um currículo, nós temos um número enorme de conteúdos e uma carga horária às vezes menor, e a gente precisa dar conta, a demanda é grande, eu sei disso, mas mobilizando um pouco, né, flexibilizando um pouco as nossas sequências didáticas, talvez a gente inclua um pouco mais a oralidade e fazer essa ponte da oralidade para a escrita. Assim ele consegue caminhar e trilhar um percurso um pouquinho maior. E se vocês olharem para a figura, assim como a figura lá do primeiro slide, eu gosto bastante dessas figuras, vocês devem ter notado, a gente tem a mesma coisa, né, desse conhecimento prévio. Eu tenho uma árvore, eu tenho um condomínio, né, ali, é um prédio alto, e o que que eles fizeram? Já tinha uma árvore, já existia uma árvore ali, e eles complementaram com a arte. Tanto que a graça da arte é justamente uma menina regando uma árvore. Talvez se tivessem arrancado se arrancassem essa árvore e pintassem a árvore na parede, não teria o mesmo significado, né? E com certeza não seria a mesma graça, a mesma intenção, porque o gracioso dessa arte é utilizar o que já estava ali. Eu já tenho algo prévio, né? Já tinha uma árvore ali, se nasceu, se plantaram, bom, já tem uma árvore ali. Então o artista ele vem e constrói alguma coisa junto. Então eu acho que essa é a graça. E é isso que nós, enquanto professores de língua portuguesa, né, de linguagem, todos que trabalham com a linguagem, porque na realidade não há como não trabalhar com a língua portuguesa, né? Porque a nossa língua materna, a gente se comunica através dela. Então, é isso que a gente vai fazer. O aluno ele já tem um conhecimento prévio, e através desse conhecimento a gente vai agregando para formar essa arte, que é a arte do ensino da linguagem, a arte do trabalhar com a linguagem, porque ele já possui isso. Então, que a gente pense um pouquinho mais nesse conhecimento que o nosso aluno já tem e que a gente consiga agregar, não anular o que ele tem, mas agregar aquilo que ele já tem, outros conhecimentos, outro vocabulário, e a gente ir ampliando. E não que a gente vá tolir o nosso aluno, não, isso aqui não é da sala de aula, isso aqui tu usa na tua casa, então não. Que a gente consiga fazer, auxiliar ele nessa transposição do que ele já tem. Vamos seguindo. Agora sobre letramento, tá? Ainda, né, com uma citação da Rojo, ela vai trazer letramento e eu vou trabalhar letramento, a gente vai passar pelo letramento, uma coisa bem simples, bem sucinta, tá? Mas é para trazer uma ideia, né, do que realmente é o letramento, do que são as concepções de letramento, né? E como a gente já trabalha isso em sala de aula, né? Fala o seguinte, a criança, mesmo não alfabetizada, já pode ser inserida em processos de letramento, pois ela já faz a leitura incidental de rótulos, imagens, gestos, emoções. O contato com o mundo letrado acontece muito antes das letras e vai além delas. O termo letramento é definido por Magda Soares como o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita. Então, a todo momento, as nossas crianças, elas já chegam imersas nessas práticas de letramento, né? Como ele falou, como fala aqui a Roxane, né? Ela fala, já tem rótulos, ela já sabe ler um rótulo, ela já sabe o que que é, ela já sabe o que que é uma Coca-Cola, o que que é um refrigerante, o que que é um suco, ela já sabe isso, ela não precisa somente ler o que está ali. Antes dela conseguir decodificar aquelas letrinhas, ela já sabe o que que é aquilo ali. Ela já sabe o que que é um livro, né? Ela já consegue entender o que que é um livro, o rótulo, as embalagens de alimento, ela já sabe o que que é uma bolachinha recheada, ela já sabe o que que é um chips, ela consegue fazer essa... Ela não necessariamente precisa ler o que está ali, mas ela já sabe, porque ela já experienciou aquilo ali. Então, ela já tem essa vivência. Tanto que muitos alunos, e aí mais da língua estrangeira, né? Eles chegam na sala de aulas da língua estrangeira e eles já sabem algumas palavras em língua estrangeira. E aí a gente pergunta, tá, mas como? Através dos jogos.
porque eles já estão jogando no celular, eles já jogam no computador, alguns já têm Facebook, ou já compartilham com alguém no Facebook, eles já veem vídeos no YouTube, então eles já têm práticas de letramento antes de chegar na sala de aula. Então, antes mesmo deles se apropriarem da linguagem escrita, eles já têm atividades com essa linguagem escrita. Algo que ficou bem gravado foi em uma disciplina que eu tive ainda lá na formação, lá na graduação, de uma professora que ela me deu uma aula sobre letramento, e o exemplo que ela deu sobre letramento, para a gente conseguir entender, assim, bem superficialmente, né? Não adentrando, porque é um campo muito vasto, muito rico, maravilhoso. Eu aconselho a todos, né, se pelo menos lerem 3 autores que tratam sobre letramento, porque é muito necessário, muito útil para a nossa prática. E ela disse assim: uma criança, ou até um adulto, que não saiba ler ainda, ou não sabe ler, né, sendo adulto, não sabe ler, mas que em algum momento tem alguma prática com a escrita, por exemplo, às vezes quando tem aquelas pessoas que param na sinaleira e pedindo ajuda, vendendo alguma coisa através da escrita, eles já estão tendo contato, já é uma prática de letramento, porque a linguagem escrita já está ali, a escrita está ali, mesmo que ele talvez não consiga ler o que está escrito ali, mas alguém escreveu para ele, e ele está se comunicando através da escrita, e já está comunicando alguma coisa através da escrita. Então, neste momento, já configura-se como uma prática de letramento. Então, quando as nossas crianças já chegam na escola, elas já estão imersas nessas práticas letradas. Né? Então, o que a gente faz, o que a gente vai fazer é capacitar para que elas possam não apenas, digamos, adquirir o conhecimento de outras pessoas, que alguém falou para elas, mas que elas comecem através da codificação, da decodificação e depois da atribuição de sentido e da compreensão desses sentidos, conseguir adentrar e participar de outras práticas letradas, né? Então, é isso que a escola vai fazer. Elas já estão imersas nesse letramento, nessas práticas letradas. A escola vai munir elas de habilidades, de conhecimentos, para que elas possam participar de diversas práticas de letramento, né? Então, o letramento, ele é isso, né? O estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, porque pode não saber ler e escrever, né? Como o exemplo que eu dei, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita. E aí agora a gente vai dar uma olhadinha nessas práticas sociais, tá? Porque tem uma outra autora maravilhosa, que é a Kleiman, e ela vai dizer assim, ó, tá? Esse é um fragmento, tá, da minha dissertação, que eu trabalho nela também com letramento, passo pelos letramentos em algum momento, tá, com uma outra visão, e por isso que eu trouxe para vocês. E aí, nesse fragmento, eu digo o seguinte sobre a Kleiman, tá? Na obra Os Significados do Letramento, a Kleiman, ela desloca concepções já apontadas por autores como Street e Hilt, a fim de trazer ao contexto educacional brasileiro a noção de letramento como o social na escrita. Assim, extrapolando a ideia centrada na escolarização, as práticas indicadas pela autora transcendem o ambiente escolar e passam a ser observadas no cotidiano dos sujeitos. Porque nesse momento, quando a gente chega à sala de aula e a gente começa a agregar habilidades, conhecimentos a esse aluno, a gente começa a trazer novos conhecimentos, e ele começa lá na decodificação, na codificação, e ele vai passando para a apreensão de conhecimento, e ele vai começando a extrair significados e a denotar significados também. Ele se sente mais apropriado da sua linguagem, e esse apropriar-se da linguagem que vai tornar ele um sujeito da sua escrita e do seu discurso. Porque se eu não compreendo muito bem algo, eu não consigo falar sobre ele. Então, se eu não compreendo o funcionamento da linguagem e os meios que a linguagem tem, às vezes no dizer ou até no não dizer, se eu não sei isso, eu não consigo me apropriar do meu discurso, eu não consigo compreender muito bem o discurso de outrem. Então, nesse momento, a gente nota a necessidade, a extrema necessidade, o fundamento, a base que é saber ter uma adequação na nossa linguagem e saber a importância dela na nossa vida como ser humano, nossa vida como cidadão, nossa vida como um ser social. Porque é justamente isso.
essa ideia de prática letrada, ela vai, digamos, ela extrapola a escola, ela sai da escola, né? Ela transcende esse ambiente somente escolar, né? E aí, no seu dia a dia, se o sujeito ele não tem uma apropriação dessa linguagem, ele não consegue transitar em muitos ambientes. Em alguns ambientes ele vai se sentir tolhido, ele vai se sentir incapaz, ele vai se sentir como, não, eu não consigo, eu não sei. Quantas vezes a gente ouve, não, eu não sei falar, não sei falar nesses ambientes, eu não sei falar nesses lugares, e aí vai minguando, 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 até se anular. Isso não acontece? Isso acontece com a gente às vezes, quem nunca passou por essa situação, em que chegou em algum momento, em um determinado ambiente social, em determinado momento social, e aí diz, vamos falar, fulano vai falar alguma coisa agora. E a gente às vezes se pega de surpresa, a gente fica, não, mas eu não sei falar. Aí a gente fica lá, meu Deus, dizendo, vamos colocar no nosso ambiente, né, na nossa formação, né, a primeira aula, a gente nunca esquece, seja ela dentro da academia ou fora, a gente nunca esquece a nossa primeira aula, né, só se ela for muito traumática, mas acho que até quando é muito traumática a gente lembra por isso. Ou a primeira prática que tem um retorno, um feedback legal, a gente nunca esquece. Porque é o primeiro momento em que a gente está adentrando aquele ambiente. O primeiro momento em que a gente entra numa sala de aula como professor. O desafio que é, né? Porque até o momento a gente tem uma teoria muito vasta, uma teoria muito rica, né? E a gente é submetido a vários projetos, inclusive aqueles que não são formados, né? E vão se formar, né? Eu super indico, né? O PIBID é maravilhoso, eu participei, né? Então, assim, ó, já apresentei vários trabalhos sobre o PIBID, porque para mim teve um retorno maravilhoso, foi assim, ó, foram realmente as minhas primeiras experiências na docência, e eu trago muito, eu levei muito das minhas práticas do PIBID, e não só no ensino fundamental, nas minhas práticas no ensino médio, até no ensino superior, eu levo ainda experiências, eu trago experiências que eu adquiri lá no início. Então, nesse momento em que a gente adentra a sala de aula, né, que eu adentrei a sala de aula, eu vi, nossa, que ambiente novo, né, porque até então eu era aluna, e de repente eu troco, se inverte esse posicionamento, e nesse posicionamento eu me coloco enquanto um ser social, né, porque alguns autores vão trabalhar como atores sociais, né, e eu trago também na minha dissertação esse teor, que alguns autores tratam que são atores sociais. Naquele momento, aluno-professor. Então, quando tu sai de aluno para professor, tu tem aquele, né, aquele impacto, assim, né? E os nossos alunos, eles sofrem isso o tempo inteiro, porque quando eles estão dentro da sala de aula, eles estão falando de uma maneira, se colocando como aluno, então eles perguntam muito, questionam muito, então eles têm não só a necessidade, mas a concepção de sala de aula como aquele lugar, aquele espaço em que eles podem perguntar e que eles vão ter respostas, tendo todas as respostas que eles precisam, só que quando eles estão num ambiente social, eles não têm mais aquele professor que é o âncora dele, aquela pessoa que vai suprir, né, as respostas que ele precisa, mas ele vai se colocar enquanto autor do seu discurso. Então, se ele não tem essa autoridade, né, essa autoria no discurso dele, ele se sente não pertencente àquele ambiente. Então, esse é o principal foco e o principal ponto de trabalharmos práticas letradas em diferentes ambientes sociais. Né? Por isso que discursos vários são muito válidos dentro da sala de aula, por isso que os gêneros textuais são tão maravilhosos. Né? Eu nem vou entrar nos gêneros textuais, porque também é um ponto que eu amo discutir, eu amo falar, né? Mas só dando uma passada rápida, né? É isso que os gêneros textuais são tão necessários dentro da nossa sala de aula, porque a gente tem diversos ambientes sociais através dos gêneros. Então, os gêneros, eles vão ser situações linguísticas, né? Eles são eventos comunicativos situados, e através deles a gente consegue propiciar ao aluno esse movimento da linguagem, que ora significa uma coisa, ora fala de outra maneira, de repente é em outro formato, de uma outra forma da linguagem, mas são todas a língua materna atuando. Então, bom, quando a gente para analisar isso, a gente vai lá para aquela figura que nós já trabalhamos, que eu já trouxe para vocês, eu puxei ela um pouquinho antes, mas justamente para a gente pensar nisso, né? Que quando a gente forma um aluno, a gente forma para ele transitar linguisticamente em diversos ambientes. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em uma formação do aluno como sujeito,
A gente vai formar ele como um sujeito, mas ele já é um sujeito. Então, a gente não anula o conhecimento prévio dele, a gente agrega, né? A gente vai agregar o que ele já tem, a gente vai trazer novos conhecimentos, a gente vai construir junto com eles novas formas de saber. Então, esse processo ensino-aprendizagem, ele é muito dialógico, ele precisa ser muito dialógico. Ele não pode ser um monólogo do professor falando, que nem eu estou agora falando, e vocês estão ali só ouvindo. Mas não pensem vocês que eu fico um tanto quanto agoniada, porque eu estou acostumada a falar e o aluno já responder, e às vezes eu paro e fico esperando alguém falar, né? Mas né, eu sei que vocês estão aí, e como eu já comentei com vocês, de alguma maneira vocês estão atuando no meu discurso, porque eu já estou pensando em cada um de vocês enquanto eu formulo os slides, enquanto eu formulo o meu discurso, então vocês já atuam na minha linguagem, sim. Não pensem vocês que mesmo sem uma resposta imediata, sem uma interação face a face, meu interlocutor ele não atua. Ele atua sim, porque eu já penso em vocês como sujeitos no meu discurso, como vocês vão receber esse discurso, como vocês vão atuar, e até porque são diversos, né? Até porque os participantes do curso são tanto alunos em formação, professores em formação, professores atuantes, professores que têm anos de experiência. Então, eu nem pensava em entrar na universidade e alguns participantes do curso já estavam atuando. Então, sempre um cuidado de eu não estou aqui dizendo para vocês que eu vou reinventar a roda. Não, é só para a gente, é um espaço para a gente refletir sobre aquilo que a gente já faz, aquilo que a gente já realiza, ou para aqueles que estão em formação, aquilo que vocês irão realizar, né? Porque a prática docente é muito isso. A gente vai trabalhar, atuar, e de repente a gente vai olhar para trás e vai dizer, não, olha, não, isso aí não, eu vou fazer diferente esse ano. Aí, de repente, a gente começa a atuar de uma outra maneira, aí a gente para e reflete, não, eu vou mudar, porque aquela ideia de que professor vai se formar, vai construir um caderno de atividades e nunca mais vai realizar uma atividade, um novo planejamento, gente, isso é mentira, tá? Isso não existe. E nem deve existir, e nem deveria ter existido nunca, porque cada sujeito é diferente. E por isso que a gente pensa na formação desse aluno como sujeito e enquanto sujeito, né? E pensar nesse social, o quanto o outro é necessário. Como a gente também já falou, enquanto eu estou falando, mesmo que eu fale olhando para o espelho, nesse momento, o meu eu, ele está evocando um outro. Porque eu falo de um eu para um você, eu falo de um eu para um tu, né? É um eu e um tu falando. Só que se eu não tenho um eu, como existirá o tu, né? Porque essa dicotomia, né? Eu preciso desses dois, não é dicotomia, essa dualidade, essa é a palavra, essa dualidade na linguagem. Eu sempre preciso desse outro para me conceber. E essa construção no compartilhar, né? É a ideia justamente do compartilhar, do receber, do dar, do atuar, esse socializar. A linguagem, o necessário, o fundamental da linguagem, a essência, a substância que Bakhtin vai dizer, a substância da linguagem, ela vai se dar justamente nessa interação verbal, nessa arena de confronto entre um eu e um tu, é essa dualidade que vai existir a riqueza da linguagem, porque é aí que a gente vai conseguir se construir, né? Encerrando a aula de hoje, né, vamos já indo para o encerramento, eu quero trazer para vocês uma entrevista, é uma fala que me chamou muito a atenção, né, que é do Rabi, quando ele fala assim, ó, é a seguinte, né, ele expressou-se da seguinte forma: minha visão da física é que você faz descobertas, mas em um certo sentido você nunca as entende realmente. Você aprende a manipulá-las, mas você nunca realmente as entende. Entender significaria relacioná-las a alguma coisa, a algo mais profundo. E eu trouxe justamente essa entrevista porque eu acho que não é só na física que a gente faz isso. Às vezes dentro da sala de aula de língua portuguesa, de língua materna, na aula de linguagem, às vezes de língua estrangeira a gente faz isso, né? Porque a gente aprende a manipular. A gente aprende a manipular a língua, né? A estrutura. Nesse momento eu estou retomando língua, tá? Estou falando língua como o sistema. Então a gente aprende a manipular ele. A gente aprende que, bom, se eu unir sujeito, verbo e objeto, eu consigo construir, né, uma oração. Então eu começo a fazer isso nessas estruturas simples e vamos até a mais complexa e eu começo a manipular. Eu consigo saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, e aí eu vou movimentando a minha linguagem e eu aprendo a manipular,
mas na realidade eu nunca consigo entender, eu não consigo relacionar ela a nada. E é isso que a gente faz, às vezes, com os nossos alunos. A gente ensina eles a manipular a língua, mas a gente não ensina eles a relacionar isso com a vivência deles, com a realidade deles. E aí, quando eles saem da sala de aula, parece que tudo aquilo que eles aprenderam ficou ali dentro. Eles não conseguem levar para casa, eles não conseguem entender o que eles aprendem na sala de aula, como isso vai significar na vida deles. E talvez seja esse ponto maior, que eu acredito que todos vocês já ouviram falar nisso, eu sei que todos vocês talvez já falaram sobre isso, mas eu acho que nunca é demais repetir um pouco sobre isso, principalmente nesse momento, né, que a gente está produzindo aulas online, que a gente está pensando no nosso aluno que está em casa, né, e como ficou difícil isso, pensar nos nossos alunos, como fazer atividades em casa, né, e qual é a diferença do nosso aluno estudar em casa, estudar na sala de aula, para além, né, do ambiente e da proximidade, né, e desse espaço mais dialógico, mas e por que os nossos alunos às vezes não conseguem permanecer, né, o tempo que eles ficavam dentro da sala de aula em casa, porque não é o espaço deles de aprendizagem, né, o espaço deles de lazer, de ficar em casa, é casa, a escola é a escola, mas até que ponto a gente está falhando em construir essa ponte, essa união entre escola e vida real, né, eu acho que, assim como o Rabi falou, né, a gente tem aprendido muito e tem ensinado muito, a gente tem ensinado, e agora eu acho que eu vou nos colocar no nosso lugar, né, no nosso lugar de professor. A gente tem ensinado muito os nossos alunos a manipular a linguagem, mas na realidade a gente não consegue fazer com que eles entendam, com que eles relacionem isso à sua vida, à vida real. Então que a gente possa pensar um pouquinho mais nisso, né? Eu tive hoje sobre alfabetização, os olhares para alfabetização, codificação, decodificação, apreensão, compreensão de significados, né? Então, expressão e significados, então é gradativo, é algo que um não exclui o outro, porque se ele não aprender a decodificar, não aprender as primeiras sílabas, ele não chega no texto escrito como um todo. Então, uma não exclui a outra, assim como os conceitos que eu venho trabalhando com vocês, mas a gente precisa ter claro na nossa mente, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai planejar uma aula, uma sequência didática, quando a gente vai planejar uma avaliação, a gente precisa ter muito claro qual é a minha concepção de linguagem, o que é a gramática, e quando eu falo gramática, eu não estou falando somente do livro, tá? Porque ali dentro contém a gramática, mas é a gramática da língua, o que é a gramática da língua, qual a função dela, e aí eu passo para que tipo de ensino que eu quero que o meu aluno tenha. Eu quero que ele aprenda a manipular, eu quero que ele aprenda a relacionar, né? Então, a alfabetização, desde a decodificação, a codificação, a expressão, né, e a compreensão dos significados, as práticas de letramento, que ele consiga se sentir um ser social, que ele consiga levar a linguagem dessa expressão social, né, dele enquanto sujeito, que ele consiga a se colocar, né, como um sujeito naquele momento, naquela prática situada dele, que ele saiba que aquela linguagem é a língua materna dele e que ele consegue mobilizar de acordo com a sua necessidade. E que nós, enquanto professores, a gente consiga realmente ensinar os nossos alunos não a manipular a linguagem, mas a relacionar ela à sua vida diária e a se apropriar da sua língua materna, né? Então, era o que eu queria trabalhar com vocês nessa aula, na aula de hoje. Na próxima aula a gente já vai trabalhar um pouquinho, eu quero trazer para vocês em relação a atividades, tipos de atividades e avaliações. Espero que vocês tenham conseguido refletir junto comigo, né, que vocês tenham conseguido aproveitar a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero vocês nas próximas aulas, né? E como sempre, peço que vocês, após cada assistência, sempre interajam, tá? Coloquem alguma ideia sobre a aula, um feedback, alguma coisa, para que a gente consiga, para que eu consiga entender, consiga aprender o que vocês estão entendendo das aulas, se estão entendendo, se não estão entendendo, se está acessível, se está muito pesado, se está muito prolongado ou não, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado e continuem, porque a gente ainda vai ter bastante coisinha para fazer, para trabalhar e para discutir, ok? Muito obrigada pela atenção de todos, um grande abraço.